Porque existe uma coisa chamada efeito borboleta, reações em cadeia, que não dá pra gente falar o que vai acontecer. Mas são determinantes se sua vida vai ser mais fácil ou mais difícil. O efeito borboleta existe, então? Não, completamente. Ele é só uma observação, na verdade, né? Não é... Nossa, dá pra ir longe, né? Não, pode ir, porque assim... existem inclusive, né, jogos. Eu tenho um jogo que eu gosto, The Witcher 3. Tudo que você faz ali, ele vai causar uma consequência depois, sim. né? Assim como a vida. E quando você erra os caminhos do jogo, depois você leva um sermão. Aparece um filminho assim, o cara te dando um sermão por que você fez cagada, entendeu? E aí, o filme do Efeito Borboleta é um clássico, né? Corra Ashton Lola Kutcher, Corra né? também. O filme Corra Lola Corra conta a história parecida. Pode crer, mas é porque o efeito borboleta, eu não lembro qual é o nome do filme original, foi porque foi um cara que ele voltava no tempo e ele pisou numa borboleta. Conta, eu sei essa história. Por isso o nome do efeito borboleta. Só deixa eu A dar um galera exemplo mente falando que é o bater das asas. Não é essa porra. Não é assim. É porque o cara pisa na borboleta, literalmente. Conta a história. Só deixa eu dar um exemplo muito rápido do Vai ser legal isso. pra vocês entenderem o acaso e como, tipo assim, literalmente uma chance de uma coisa acontecer pode mudar tudo. Ele dá o exemplo nesse livro aqui. A gente tem poucas coisas no mundo que são 50-50, mais ou menos, né? Uma das coisas é se um embrião vai ser do sexo masculino ou feminino. Essa é uma das poucas coisas no mundo que é 50-50, que é natural, né? Que nem virar uma moeda e tal. Sim. Se você pegasse 3 desses embriões ao longo da história recente, né? Se você pegasse Joseph Stalin, Adolf Hitler e Mao Tse-tung, né? Alguns dos, vamos dizer ali, antagonistas da vida, Sim. que mais causaram morte e destruição no mundo. E se só aquele um evento do acaso fizesse, ao invés deles nascerem como homens, eles nascessem como mulheres, só aqueles 3 de 50% de chance, Viveremos tudo em outro poderia lugar ser hoje. diferente. Não, seria, né? O mundo seria diferente. Assim, aí entra a discussão do efeito borboleta, entendeu? Porque é isso, é só uma aleatoriedade ali que a gente ainda não sabe se dá pra manipular ou não de forma natural, orgânica. Mas assim, se o zigoto tivesse virado pro feminino, tivesse um cromossomo X a mais ali, pronto. Outra história teria acontecido. E só precisa de... Sim, tô exagerando com 3, tá? Podia ser só um, quem sabe, Sim. entendeu? É isso. É esse nível de sensibilidade que nós temos ao acaso. Então, e a gente não percebe... Essa história é muito legal do como surgiu. Na era do Newton, o Newton começou se tiver físico nerd me assistindo, me perdoa. Tá? Eu sou só uma pessoa comum. Mas enfim, o Newton ele pegou e ele foi estudar o movimento das partículas. E ele pegou e pensou assim, cara, se a gente conseguir entender o movimento das partículas, a gente consegue saber para onde elas vão. Se a gente consegue saber para onde elas vão, a gente consegue pré-determinar para onde vai e, consequentemente, consegue prever o futuro. Veio um cara chamado Heisenberg, inclusive na série Breaking Bad, Heisenberg era porque o cara era fã do Heisenberg. E ele fez a teoria da incerteza. Como que é? Alguma coisa da incerteza de Heisenberg, que ele falou assim, não dá para você calcular a velocidade do elétron, princípio da incerteza de Heisenberg. A velocidade e o ponto do elétron. Ou você sabe a velocidade, ou você sabe o ponto, não dá para calcular os dois. Aí, passou um tempo, um cara chamado Lorentz, que também era físico, falou, cara, se Newton dizia que dá pra gente antecipar o movimento das moléculas, eu quero fazer isso com a previsão do tempo. E ele pegou um computador com 6 casas decimais e fez uma previsão do tempo, sei lá, para 2 anos. Era uma coisa que ele queria realmente antecipar. Aí passou um tempo, ele falou, cara, deixa eu ver uma previsão mais perto, que não seja 2 anos. Só que ele falou, ao invés de eu começar lá no começo, eu vou começar aqui do meio, porque vai dar na mesma mesmo. E o próximo computador tinha 9 dígitos, não tinha 6 mais. E aí passou na linha do tempo e a base não bateu. Ele falou, mas que porra que não bateu, cara? Era pra ter batido e tal. E ele viu que essa diferencinha final das últimas 3 casas decimais promoveu uma coisa, um redirecionamento completamente diferente para a previsão do tempo. Ele colocou isso numa base, num pêndulo, com 2 pêndulos, 2 pontos, né? Porque são 2 cálculos, velocidade do elétron e o ponto do elétron. E ele fez os pêndulos trabalharem de maneira aleatória. E esses pêndulos, em desenho, fez uma borboleta.
Aí, esse Lorenz, e cara, ele até homenageou o Brasil, cara. A teoria realmente fala do Brasil. Ele fala, bater de asas de uma borboleta no Brasil pode provocar um furacão no Texas. E aí ele falou que, tipo, toda vez que você pega um ponto... Cara, supondo que você realmente tem uma máquina perfeita, que dá pra você soltar 2 bolinhas nesse pêndulo de 2 pontos, e você solta aquela máquina, você solta aquela bolinha, o desenho vai ser outro. Gui, mas você soltou, o pêndulo é o mesmo, os pontos é os mesmos, tudo é a mesma coisa. Só o contexto do vento ter batido um pouquinho mais forte no começo, ou no final, ou durante, ou qualquer outra coisa, já muda completamente a rota. Então, o que esse cara quer dizer, basicamente? Que as reações em cadeia promovem um resultado completamente diferente e que pequenas decisões no relatório final das nossas vidas têm um peso maior do que as nossas decisões no sentido de eu quero abrir uma empresa, eu quero ter um filho.